Olá, está começando mais um programa. Dicas sobre o mundo da moda, da beleza e tudo o que fizer de você uma mulher mais bonita e empoderada, a gente mostra aqui no Mais Bonita. O assunto de hoje está mega interessante, mega moderno também, atual, diferente. Para isso, eu recebo aqui no estúdio a doutora Lara Martini, especialista em medicina da dor, que é um assunto super atual, super interessante também, como eu já falei. Doutora, é um prazer ter você aqui no Mais Bonita. Muito obrigada, Maísa. Eu estou muito feliz, muito lisonjeada de estar aqui com você para a gente bater esse papo que tem tudo a ver com o seu programa, porque Sim. falar de dor é além de falar do cuidado, é falar sobre estilo de vida. Então, sobre bem-estar, sobre qualidade de vida, né? Que é o nosso maior propósito. Verdade. Então, E antes da gente entrar nesse assunto, né, sim. tão pertinente, que eu particularmente achei super legal, eu queria falar um pouco sobre a Lara mulher. Conta um pouco da sua trajetória, você sempre quis ser médica, como que foi? Sempre, Maísa. Desde pequenininha, eu sempre tive muito essa vontade de cuidar, de ajudar o próximo, né? Então, é aquele que chega até mim com sua dor ou com sua doença em si. Então, realmente, medicina é o meu sonho. Meu avô é médico. Ele hoje, inclusive, que estamos gravando, ele completa 96 Que anos. bacana, Então, nossa! a gente está muito feliz e emocionado de tê-lo conosco. E ele sempre foi minha grande inspiração. E aí a trajetória foi quase que natural, né? Fiz medicina, me formei aqui pela Faculdade de Medicina de Campos. Trabalho com terapia intensiva desde que me formei. E sou casada com o Dr. Eduardo Piassi, que é neurocirurgião, especialista em coluna. Então a dor foi também um caminho natural Que que se apresentou para bacana! mim e foi um complemento, né? Um casamento muito E bom. você já teve toda uma influência em volta, né? Tanto de Sim, tive as melhores família, de referências. esposo, sim. E Exatamente. agora, entrando nesse assunto da medicina da dor, o que consiste essa especialidade? Conta pra Bom, é gente. relativamente novo, né, Maísa? Muita gente não sabe que existe uma especialidade médica para cuidar das dores crônicas. Sim. Eu sempre falo que a dor crônica é toda dor que passa de 3 meses. Ela para de ser apenas um sintoma e passa a ser a doença em si. Então, quando a dor cronifica, quando o estímulo doloroso cessa, por exemplo, você tem um machucado, já cicatrizou, mas aquela dor fica, né? Então, a gente tem que ter um olhar atento e cuidadoso para a dor. É relativamente novo, mas realmente restaura a qualidade de vida dos pacientes, né? Quem tem dor sofre em silêncio, muitas vezes não é compreendido, né? Porque meu avô falava que a dor da gente não sai no jornal. Verdade. Então a dor da gente não sai no Instagram, no Facebook, e eu tô aqui justamente para ajudar essas pessoas. E aí acaba abrangendo todas as especialidades, todos os Sim, tipos com de dores, certeza. né? Não só todas as especialidades médicas, mas também ele é multidisciplinar, né? O tratamento da dor é multidisciplinar. A gente precisa muito do apoio dos fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, enfim. Então é uma rede de apoio, todos alinhados sempre para um caminho comum, que é devolver a qualidade de vida para esses pacientes. E em que momento que você teve o start de migrar para essa especialidade, de entrar mais a fundo nesse universo da dor? Em 2023 eu fiz minha formação em dor, a parte clínica, né, pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Então, assim, foi muito bom ter contato, né, com nomes, assim, excelentes no mundo da dor. E a partir daí eu sigo também me especializando e fazendo a parte de intervenção em dor. Então, por exemplo, alguns bloqueios anestésicos, tudo isso a gente faz no consultório para conseguir aliviar a dor do paciente. Então, continuo nesse caminho de formação, agora pela Simpen também em São Paulo. Que bacana. E aí você acaba trabalhando também em sincronia com o seu esposo, né? Sim, com certeza, são áreas que se complementam, né? Então, não só com ele, mas com outros profissionais queridos também. Então, é isso. E quais são os tipos de dores, assim, que mais chegam para você no consultório, doutora? Olha, às vezes a gente pensa que a dor é quando o paciente vai ficando mais idoso, por exemplo, mas infelizmente não. Cada vez mais jovens chegam ao consultório com queixas dolorosas, com fibromialgia, por exemplo, ou osteoartrite, então sentem dores musculoesqueléticas em geral, muita enxaqueca. Então, enfim, são diversas, é uma área muito abrangente, então são diversos tipos de dor que chegam no consultório. E existem muitas pessoas que acreditam que viver com dor é normal, né? Dependendo da dor, por exemplo, uma enxaqueca, muitas pessoas tratam como normal, né? Ah, vou tomar um analgésico, um remédio. Uma coisa muito interessante, muitos pacientes falam assim, não, mas essa dor já é minha dor de estimação.
Já convivo com ela há 30 anos, Sim. há 20 anos, então não sabe o que é viver uma vida sem dor e acha que isso é normal. Isso não é normal. A dor é muito importante enquanto um sintoma, um alerta. Sim. Peraí, tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Quando ela ultrapassa esse tempo, né, que a literatura diz pra gente, ali ultrapassam 3 meses, que não precisa, uma coisa interessante a gente frisar, é que não precisa ser uma dor que está constante. Ela pode ir e voltar ao longo desses 3 meses, também variar a sua intensidade, mas aquela dor chata que continua e que principalmente te impede de fazer atividades diárias, aí já é um problema e a gente tem que ter uma atenção especial. Sim. E tem algum tipo de tratamento? A gente realmente consegue resolver dores crônicas assim? Sim, com certeza. Não só a parte medicamentosa, que evoluiu muito, então hoje nós temos muita opção. Também a parte de intervenção, a parte de medicina regenerativa, enfim, onde a gente estimula o nosso próprio corpo a se regenerar, né, a fazer uma cicatrização daquela lesão. Os bloqueios, por exemplo, que também dão um alívio ali logo instantâneo, quase que instantâneo ao paciente, já consegue tirar o paciente daquela crise para ele conseguir reabilitar. E principalmente o que eu falei no começo, né? A mudança do nosso estilo de vida. Então, se a gente focar numa alimentação anti-inflamatória, um exercício físico, né, diário, gerenciamento do estresse, né, das nossas emoções. Então, mindfulness, eu tenho até um e-book a respeito, né, a gente tem aquela atenção plena, centrada. Tudo isso colabora e contribui para uma vida sem dor, que é totalmente possível. E você acha que o estilo de vida dessa nova geração tem contribuído muito para a causa dessas dores crônicas? Uma coisa interessante que eu venho discutindo isso, né, assim, filosoficamente, a gente está na era do wellness, né, do bem-estar. É o mercado que mais cresce no mundo, né? E ainda assim, os jovens têm alguns costumes que são muito prejudiciais. Por exemplo, e aí eu faço meia-culpa, todos nós aqui, a gente vive no celular, né? Então tem até uma expressão que se chama tech neck, que é aquele pescoço, ó, aqui. Baixo, então, ou seja, coisas nesse sentido, o uso excessivo de telas à noite, por exemplo, atrapalhando um sono reparador, um sono de qualidade. Então, sim, tanto a gente vive uma era do wellness, que gosta muito daquele suco verde ali pela manhã, fazer uma corrida, né, alguma coisa, mas que às vezes também não dá atenção para coisas básicas do nosso dia a dia que fazem total diferença. Sim, e que eu acho também que entra meio que numa válvula, uma tentativa de válvula de escape, né? De sair de todo esse estresse. Esse burburinho, né? Hoje em dia a gente tem muita informação rápida, a gente tem uma obesidade mental, né? Informacional. Então, com certeza, é uma válvula de escape que a gente tem que encontrar meios de dopaminérgicos, né? Enfim, que são mais naturais. Por exemplo, colocar os pés no chão. Fazer o famoso grounding, né? Que é você conseguir andar numa grama, numa areia. Nossa, se conectar, se reconectar. Fazer esse mindfulness, que é a atenção plena. Não precisa ser meditar ali, ficar meia hora, porque eu entendo que a ansiedade também é um problema dessa geração e é difícil. Mas esses pequenos prazeres, fazer algum esporte coletivo faz toda a diferença, momentos em família. Então, tentar estar presente quando você estiver com o seu familiar, com o seu ente querido. Então, isso tudo é muito importante, nos gera toda essa dopamina que nenhuma rede social substitui. No equilíbrio, realmente, né? E você tocou no assunto da enxaqueca também, que a gente costuma tratar como algo normal. Tem algum causador específico da enxaqueca? Tem algo que gere essa tensão maior? Maísa, nem sempre. Mas o que eu sempre falo com os meus pacientes com enxaqueca, tudo isso que a gente falou agora. Por quê? A alimentação, a falta de hidratação, então a gente não bebe água na correria do dia a dia, então tudo isso acaba promovendo, sim, casos de cefaleia, né, e agudização desse problema. Uma alimentação rica em açúcar refinado, enfim, carboidratos simples, rica muito ali em chocolate, ou muito glúten, muita lactose, sem querer fazer esse terror nutricional de forma alguma, tudo com equilíbrio, mas uma alimentação que é inflamatória, ela acaba contribuindo. Poucas horas de sono, ou ainda que sejam muitas horas, mas de um sono sem qualidade, um sono que não é reparador, que não tem todas as fases que a gente precisa. Tudo isso contribui para a enxaqueca e para a cefaleia. E hoje, graças a Deus, nós temos diversos tratamentos, tanto da parte de mudança de estilo de vida, a parte medicamentosa, e também no consultório a gente consegue fazer vários procedimentos simples. Hoje estava conversando, por exemplo, o Botox.
que a gente só conhece para estética, ele é muito usado para parte de tratamento de cefaleia, assim, e tem um resultado incrível. Ou pequenos bloqueios, né, em alguns nervos, enfim, em algumas regiões, que a gente consegue fazer rapidamente, de forma minimamente invasiva. Relaxar aquele músculo. Relaxa a musculatura, bloqueia como se fosse a mensagem de dor, né, que é para poder chegar no nosso cérebro, enfim. Então, quando a gente consegue cortar essa mensagem na sua raiz, então a gente consegue cessar esse estímulo doloroso, né, essa hiperestimulação dolorosa. Então, isso é excelente, tem um resultado incrível, consegue prevenir novas crises, né, ou pelo menos atenuar as próximas crises que virão. E então, é um tratamento contínuo, né? Com certeza, com certeza. A gente não faz nada sozinho. Eu sempre falo, pode até advogar contra mim, mas uma hora a medicação vai parar de fazer efeito, ou o anestésico, o bloqueio. Tudo tem, né? Toda medicação tem a meia-vida, que a gente chama, que é aquele tempo em que ela está fazendo efeito no nosso organismo. No momento que isso acabar, que isso cessar, que o bloqueio passar, né? Depende de cada organismo, né? Mas digamos daqui a 6 meses, 1 ano, bom, enfim, nesse momento você tem que estar bem, com o sono em dia, gerenciando emoções, né? Com uma alimentação regulada. Então, eu sempre falo isso. Todos esses procedimentos, eles são uma grande ajuda, tá? E aí, eles servem também para tirar da crise, para aliviar aquele sofrimento, enquanto o paciente consegue fazer toda essa mudança ao redor no estilo de vida. É toda uma preparação. Com certeza, é contínuo, né? Com certeza. Muito bacana. Eu vou puxar o intervalo rapidinho e a gente continua o nosso bate-papo no próximo bloco. Obrigada. Te espero, não saia daí. Estamos muito felizes em receber nossa família e os amigos para inaugurar o Instituto Martini Piassi e também a Clínica Doutora Hérnia Campos. A gente está muito feliz com essa conquista, é um espaço para cuidar da saúde da sua coluna vertebral, hérnia de disco e também um lugar para a gente acolher os pacientes com dores crônicas e outras especialidades também. Então, a ideia do Instituto foi criar uma clínica completa onde os pacientes possam tratar da dor, tratar da coluna vertebral, que é a nossa área de atuação. E aqui essas pessoas, os nossos pacientes de Campos e região, eles terão oportunidade de ter uma fisioterapia especializada na área da coluna vertebral. Terão nutricionista, psicólogos e o atendimento médico nosso e da nossa equipe. Acho que é a realização de um sonho, a materialização de muito trabalho, muito esforço, muita energia, muito amor, né? Muito carinho. A gente pensou em cada detalhe, então foram noites pensando, imaginando, sonhando com isso daqui que está tomando forma e principalmente, como o Dr. Eduardo falou, um lugar de excelência para o paciente. Então, que ele sinta esse carinho a partir do momento que ele entrar por aquela porta. O pensamento principal é cuidar bem de pessoas e isso ser feito por pessoas, né? Toda empresa, toda estrutura é feita por seres humanos, por pessoas, para cuidar de outras pessoas. Isso que é o nosso foco. É o nosso maior foco. Estamos a todo vapor, as pessoas podem entrar em contato. Tomar um café, comer um bolinho, conhecer a clínica, o lugar. Fica no centro de Campos, então as pessoas passam muito aqui na frente. Nós já recebemos alguns pacientes, alguns amigos que também vieram para tomar um café com a gente, nos prestigiar. E além disso, a gente também atua no Edifício Connect Workstation. A gente continua atuando lá, então são 2 frentes, a gente está muito feliz. Bom, nas nossas redes sociais a gente já divulga muita informação sobre dor crônica, sobre dor na coluna, porque a gente acha que isso é o principal, né? Levar realmente a informação e a educação do paciente, né, para a doença que ele tem ou para aquele sintoma que ele está passando. E a gente também agora está, né, com o Instagram do Instituto, também da clínica, então quem quiser nos procurar por lá,
O meu é @doutora Lara Martini, @doutor Eduardo Piassi. Lá tem muito conteúdo e a gente está divulgando sempre as novidades. Também no Instagram do Instituto, dos profissionais que vão atuar aqui. Então a gente está muito feliz. Estamos de volta com o Mais Bonita, doutora, e dando continuidade ao nosso bate-papo sobre esse assunto da medicina da dor, que é tão interessante. A gente já falou sobre lifestyle, sobre a importância, né, das pessoas procurarem manter um estilo de vida mais saudável, e eu acho que esse assunto ainda gera muita dúvida por ser um assunto muito novo, e eu queria que você falasse um pouquinho quais são os avanços assim, de tratamentos para dor. Diversos. Eu acho que hoje a menina dos olhos no mundo da dor seria a medicina regenerativa. Eu sou fã da medicina regenerativa, né? É a minha escola. Então é quando a gente realmente estimula o nosso próprio organismo a se regenerar. E aí através de células-tronco ou através de vários outros estímulos que a gente consegue induzir essa reparação tecidual. Isso consiste em tecnologias como terapia por ondas de choque focais, nós temos também no consultório, fotobiomodulação, que seria o laser, né? Ou ainda as células-tronco propriamente dita. Então, acho que ainda é uma área que tem muitos estudos acontecendo, mas já tem literatura robusta, várias comprovações científicas e é muito utilizado. Tem uma resposta excelente. Eu acho que esse é o que tem o suprassumo hoje, a cereja do bolo no tratamento da dor. Fora uma coisa interessante que eu queria também trazer aqui, que é o uso, por exemplo, do canabidiol, né? Que é uma coisa que gera muita dúvida. Verdade. E a gente pode conseguir utilizar ele como adjuvante também no tratamento da dor. Sim, é um assunto muito pertinente, inclusive, né? Muitas pessoas têm ideias e opiniões controversas, mas que realmente fazem Acaba efeito, sendo né? um tabu, né? Mas hoje em dia, de forma muito científica, baseado em evidências, com muito estudo, muita riqueza de estudo, o canabidiol também tem avançado muito como ali um auxílio pra gente nesse tratamento. Sim. E no geral, a dor vem de nervos? No geral, do sistema nervoso. Do sistema nervoso. É um estímulo, né, nervoso, mas não necessariamente de nervos. Sim. Mas realmente é um estímulo nervoso. E agora falando um pouco sobre a Lara mulher, a gente já falou um pouco, né, sobre do meu caminho a na medicina. Exatamente. Você é casada, não tem filhos ou tem filhos? Ainda não. Tenho 2 enteados lindos também. Que bacana. Já o pacote já meio que completa, Sim. né? E conta pra gente um pouco da sua rotina. Você todos os dias está no consultório? Como que você faz para dar conta de casa, de consultório? Nossa, para dar conta, eu acho que para equilibrar todos os pratinhos, isso daí é um segredo que eu li outro dia, uma coisa muito interessante, né? Eu acho que a gente se cobra muito enquanto mulher de equilibrar todos os pratinhos. Só que nem sempre a gente vai conseguir fazer isso. Então, acho que tá tudo bem se a gente aceitar que nem sempre os pratinhos estarão equilibrados. Então, por exemplo, nesse momento a gente está inaugurando uma nova clínica, né? Então, a parte profissional está muito em ascensão e tá tudo bem. Por exemplo, se eu não conseguir manter meu hábito de leitura, que eu sou apaixonada, que é o meu momento, mas nem sempre eu consigo ter esse hábito tão forte nesse momento em que eu tô trabalhando muito, né? Mas eu acho que equilibra tudo. E uma coisa que eu faço, assim, que eu falo e que eu quero fazer aqui o meia-culpa, a gente tava falando sobre essa vida muito agitada, né? Que a gente quer tudo pra ontem. Mas eu acho que estar presente quando a gente tá ali, então soltar o celular, enfim, tá com nossa família, né? Com
quando eu tô com meu esposo, com a minha mãe, com os meus avós, com o meu cachorrinho lindo, é estar presente. Eu acho que isso reconecta a gente e recarrega nossas baterias. E a partir daí a gente consegue ir dando conta de tudo. Sim. E acho que aceitar isso, aceitar que nós somos falhas também. Então nem sempre eu vou conseguir, o feito é melhor que o perfeito. Verdade. Nem sempre eu consigo correr a planilha ou ir na academia todos os dias daquela semana em específico. Mas sempre conseguir recomeçar. Sim. Então, tipo, tá tudo bem, vamos pra próxima, um novo dia, uma página em branco, que a gente tenta dar o nosso melhor. Muito Eu bacana. acho que é por aí. E como você faz para ter sempre esse equilíbrio mental? Terapia em dia, como que é? Olha, muito legal você falar sobre isso. Posso mandar um beijo pra minha terapeuta? Pode sim. Raquel, um beijo, você é minha fada madrinha. Eu sempre brinco Porque com ela a pessoa que... está plena no meio Nossa, do caos mas nem e resolvendo sempre. tudo. Não, nem sempre. Eu brinco com meu marido que a gente faz isso tudo ainda de salto alto, arrumado e com um sorriso no Exatamente, rosto. Exatamente. Não, mas isso tudo também eu tenho muito que agradecer a Raquel. O mundo pode estar, assim, acabando, mas minha terapia, semanalmente, é o meu momento, assim, religioso, sabe? Então, é uma válvula de escape pra mim. Conseguir, por exemplo, né, um momento de leitura, um Sim. momento com a minha família. Então, tudo isso é um banho relaxante. Então, assim, apagar as luzes, eu ali no quentinho, tá ótimo. Então, ouvindo uma música clássica que eu sou apaixonada. E uma dica também é a gente conseguir reparar na beleza nas pequenas coisas. Porque é uma correria. Então, Sim. assim, a gente tá dando conta de tudo isso ao mesmo tempo. Mas parar e ver como que tudo é um milagre, sabe? A natureza, as flores, os pássaros, e aquela música que você gosta. Sim. Nossa, como que aquilo levanta seu dia. E aquele momento com, né, com o seu parceiro, enfim, com sua família. Então, a gente conseguir enxergar esses pequenos prazeres como coisa mais valiosa da nossa vida. Sim, e buscar mesmo esse equilíbrio, né? Como você Sim, disse, tá com todo certeza. mundo nessa correria gigante também. Exatamente. E E aí- o feito é melhor que perfeito, né? Não são meia hora ali de meditação. 5 minutinhos, Sim, olha, já respirando, dá uma né? diferença. Se conectando já faz diferença. Ou a terapia, ou o seu momento. Acho que isso tudo reequilibra a Procurar gente. realmente um hobby, né? Sim, E isso é quando muito você importante. sente alguma dor, como que faz? Eu peço pro meu marido fazer. Não, por exemplo, eu acho legal você falar sobre isso, tá? Eu tenho um tipo de dor que são as síndromes miofaciais, né? Uhum. E eu tenho muita dor no meu trapézio, é uma coisa que eu trato muito no consultório. Então, ou eu peço pro meu marido fazer um bloqueio em mim, que é excelente, que eu adoro, mas principalmente tentar fazer exercício físico, né? Uhum. Deixar essa musculatura ali forte, então ter tônus muscular, conseguir fazer uma liberação miofacial, ter os momentos, às vezes, aqui de uma massagem relaxante. Então eu peço para ele para fazer um pouquinho de Sim. massagem em mim. Então tudo isso contribui, porque é legal a gente trazer isso aqui, porque eu não tô imune de sentir dor, né? Exatamente. Muitas vezes, quando a rotina tá muito pesada, quando eu fico um tempo sem malhar e volto, todos nós sentimos dores, né? Sim. Então eu tento manejar dessa forma, a forma mais natural possível, lembrando que a medicina tá aqui a nosso favor. Então muita gente fala, eu não gosto de tomar remédio. Nem eu gosto. Mas ainda bem que a gente tem solução, Sim, né? sim. Ainda bem que a gente tem a medicação muitas vezes ali para nos auxiliar. Então, quando, né, se faz necessário também. Mas eu acho que é mais ou menos por aí. É uma dor aqui no trapézio, por exemplo, que eu costumo sentir nesses momentos, e aí eu faço dessa forma, eu consigo. E o mais lidar interessante é que todos os assuntos que a gente traz aqui no Mais Bonita, seja sobre problemas, doenças, enfim, todos os especialistas trazem a atividade física como Sim. principal remédio. É o remédio mais eficaz e mais barato que a gente tem. Sim. É a nossa farmácia natural. Sabe por quê? A atividade física, a gente libera endorfina. E aí eu sempre falo, né? Nunca lhe ocorreu que endorfina e morfina são muito parecidas? Uhum. Endorfina é um tipo de opioide endógeno. Então, quer dizer, a gente libera todos os mecanismos do nosso corpo para poder a gente ter uma analgesia. Então, Sim. o exercício físico, ele tá aí para isso. Além de restabelecer também a parte dos endocannabinoides. Então, fora a parte emocional, a parte psicológica. Então, o exercício físico é sensacional, é o melhor remédio, o mais eficaz e o mais barato. Muito bacana. E para nós, dessa geração, né, mais jovem, tem algo que a gente possa fazer além da atividade física para prevenir dores? Ou as dores podem ser causadas por outros aspectos, outras coisas? Podem ser causadas por vários aspectos, tá? Mas eu acho que se tem algo que a gente pode fazer além da atividade física,
é realmente gerenciamento de emoções. Nós estamos numa geração muito ansiosa, né? Então a gente realmente tem que trazer um olhar para isso, para a parte de saúde mental, né, emocional. O sono não está na nossa prioridade, ele deveria estar. E eu acho que é isso, a gente conseguir, para a nossa geração, encontrar algum esporte, alguma coisa que nos traga prazer, mas que nos traga para um momento presente. Então, se a gente conseguir fazer o mindfulness, e o mindfulness, eu acho interessante, como é atenção plena no que você estiver fazendo. Então, por exemplo, você está se alimentando, ao invés de estar aqui no celular, respondendo alguém, na televisão, você se concentrar no que você está colocando no prato, nas cores, na textura. Isso é atenção plena. Trazer a gente para si mesmo, né? Exatamente. Eu acho que essa seria a maior dica para a nossa geração, porque a gente está conectado e é impossível não estar. É uma coisa excelente, né? Enfim, essa geração de tecnologia, de conexão realmente, mas a gente conseguir se conectar primeiro com a gente. Sim, então, acho que e algo também super interessante da gente falando sobre essa aceleração, sobre as noites mal dormidas, me trouxe uma reflexão sobre o nosso famoso café, né? O brasileiro é apaixonado por café o tempo inteiro. E eu vejo muitas pessoas se queixando de, quando ficam sem café, sentem enxaqueca. Qual a relação disso e por que isso acontece? É um pouco controverso, né? Então, acho que tudo, nem muito, nem nunca, né? Nem sempre. Então, a gente tem que ter um meio termo. Por exemplo, para o sono, a gente recomenda que o café, a última dose, ele no máximo estourando até as 5 horas da tarde. Eu costumo parar um pouquinho antes, como médica, e ainda trabalhando em terapia intensiva, o café é de lei pra gente. Mas eu acho que isso é muito importante, porque ainda mais o paciente com enxaqueca, ele precisa de um sono de qualidade, está diretamente relacionado. E eu acho que não é um exagero. Então, assim, nós brasileiros, a gente ama café, cafezinho o tempo todo. Eu tô no consultório, eu sempre falo, ai, quer um cafezinho, quer um cafezinho. Pra gente conseguir saber o horário de parar e a quantidade também. Ter um equilíbrio mesmo, com né? certeza. E a relação é por conta da cafeína? Sim, por conta da cafeína. Ela pode ser tanto um estímulo, como também pode ajudar em algumas outras diversas situações, né? Muito bacana. Doutora, a gente está chegando ao nosso final do programa. Eu queria que você falasse um pouco sobre expectativas futuras para tratamentos, para toda essa área da medicina da dor, que é algo tão interessante. E que está crescendo cada vez mais, né? Graças a Deus. Graças a Deus, a gente tem mecanismos, né, para tratar desses pacientes. Então, as expectativas são as melhores, de muita novidade vindo por aí. A gente está cada vez mais dedicado, né, não só a tratar nossos pacientes, mas também a levar informação, tanto para os pacientes, que a educação em dor é muito importante. O paciente saber que sentir dor a vida inteira não é normal e saber que os principais mecanismos para esse tratamento estão com ele, né, no estilo de vida saudável. Mas também levar informação aos outros colegas, médicos, fisioterapeutas. Então tem muita coisa acontecendo aí, muita novidade vindo pela frente e a gente está sempre atento. Muito bem, muito obrigada. Muito obrigada a você, ter você aqui no Mais Bonito. Te aguardo para próximas edições do Mais Bonita com novas informações também sobre esse assunto que é tão Adorei bacana. estar aqui com você. Obrigada. Eu que te agradeço. É isso, eu vou ficando por aqui, mas te aguardo para o nosso próximo programa. Beijos e tchau, tchau.